Olá, meus amigos, companheiros e irmãos da Casa Carbar Schutel. Gostaria de, primeiramente, saudá-los com boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Depende da hora com que cada um esteja vendo. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de vir aqui estudar e refletir com todos. Hoje estudaremos um pouco do Livro dos Espíritos, na sequência do estudo que vem caminhando, né, com o decorrer do tempo. Gostaria de agradecer a Deus mais uma vez por tudo, por todas as oportunidades que temos, por esse momento, pela nossa Casa Carbar. Devo admitir que, de certa forma, com uma saudade grande, assim como todos, da nossa casa, materialmente falando, né, daquele ambiente gostoso que é a nossa casa espírita, de rever as pessoas, enfim. De certa forma, a fase não é tão fácil, não é tão gostosa, mas graças ao bom Deus vem melhorando. Que possamos também emitir vibrações positivas, pensamentos de amor, a todos que vêm sofrendo de uma forma mais acentuada com a pandemia, por aquelas pessoas que tiveram, né, que perderam de certa forma algum ente querido, algum amigo, que a gente sabe que, independente da nossa consciência de uma vida muito maior, muito mais leve, uma vida eterna após o nosso desencarne, a gente sabe, a gente sente muita saudade, muita vontade de ver, de sentir, muita saudade do cheiro, enfim. Que possam se sentir acolhidos, se sentir abraçados e que Deus possa renovar cada dia mais as nossas esperanças, assim como tem sido feito. Na verdade, que nós possamos nos esforçar um pouco mais para ficar um pouco mais esperançosos, porque o que Deus faz por nós é inimaginável, né? Nosso Pai, todo bondade, todo amor. Mas, passada essa saudação, vamos dar início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na pergunta 237 do Livro dos Espíritos, que é o título sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. A pergunta é a seguinte: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Antes de ler a resposta, antes que vocês possam ler a resposta também, desde já, a pergunta já nos induz, ou então nos faz refletir e retornar um pouco ao próprio estudo, às reflexões espíritas, da necessidade de dividirmos, vamos dizer assim, de entendermos que, primeiro, somos um espírito, somos imaterial, somos um ponto de luz, vamos dizer assim, e estamos, por ora, vestidos por uma matéria, pela carne, pelo corpo material. Então, a pergunta quando diz que uma vez, quando voltamos da Terra, da esfera material, a sermos um espírito propriamente dito, o Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec fez aqui: se enquanto espíritos conservamos todas as nossas sensações enquanto carne. Então, partindo do pressuposto, partindo do princípio que somos espíritos e que sempre sentimos e sempre ficará gravado no nosso espírito todas as sensações, as percepções, os sofrimentos que sentimos enquanto encarnados, ficará em nós enquanto espíritos. Então, tudo que acontece com o espírito, o corpo não sente, vamos dizer assim.
Nem tudo que acontece com o espírito, ou o que o espírito sabe, ou o que o espírito sente, o corpo sabe. Mas tudo que o corpo sente, tudo que o corpo percebe, o espírito sabe, o espírito percebe. Então, como já foi comentado, já foi explanado, que é como se nosso espírito tivesse uma mala, um porta-malas, né, de um carro. E nessa viagem toda que a gente faz, de plano em plano, de terra em terra, vamos dizer assim, o nosso espírito tem carregado um pouco de cada coisa, um pouco de cada lugar, tem melhorado as suas percepções, tem melhorado as suas sensações, tem melhorado os seus sentimentos. Então, frisando que nós, enquanto carne, enquanto encarnados, nós não sabemos ou sentimos tudo que o espírito sente ou sabe. Mas, quando estivermos só espírito, nós saberemos tudo que o corpo sentiu, tudo que o corpo percebeu. Entende? Pode parecer um pouco confuso, mas se exercitarmos esse pensamento real, que nós somos espíritos, tudo que acontece com o corpo, o espírito sabe. O espírito, de certa maneira, foge dessa nossa compreensão material, dessa nossa compreensão visual. O espírito é muito mais do que esse corpo nosso, pesado. Esse corpo complicado de carregar, complicado de suportar, mas que faz parte do nosso amadurecimento. Então, a resposta para a pergunta, vou repetir a pergunta. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? A resposta é sim, além de outras de que não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. Então, o corpo dificultou algumas percepções do espírito. Ele dificulta, de certa forma. A inteligência é um atributo que tanto mais livre se manifesta no espírito, quanto menos através tenha que vencer. Ou seja, a inteligência, o atributo inteligência que é do nosso espírito, ele sente tudo. Ele vai carregar todas as percepções enquanto encarnados aqui. Mais uma vez, somos espíritos, estamos encarnados. Tudo que acontece com o corpo, o espírito sabe, mas nem tudo que acontece com o espírito, o corpo sente. Porque estamos em planos diferentes, vamos dizer assim, né? O espírito é algo transcendental, é imaterial, é muito mais veloz do que o nosso corpo. Então, o espírito, naturalmente, tem uma carga de outras vidas, de outros acontecimentos, de outras percepções, no qual fica gravado. Fica gravado nos atributos, na essência de cada espírito. Então, a pergunta 237 é essa reflexão. Que o espírito percebe tudo, mas o corpo não. O corpo não consegue perceber ou sentir todas as percepções. A pergunta 238. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem de tudo? E aqui, ela vem... Também é importante nós retornarmos um pouco aos estudos anteriores e nos lembrarmos, de certa forma, dos atributos de Deus. E aí, com essa reflexão do que é Deus, quem é Deus, né, qual o conceito de Deus, vamos dizer assim, nós conseguimos desde já responder essa pergunta, se um espírito sabe de tudo. Nós aprendemos em estudos anteriores que o único que tem todo o conhecimento, que sabe de absolutamente tudo, é Deus. Logo,
se Deus é o único que sabe de tudo, os espíritos podem saber até quase tudo. Os espíritos podem entender quase todas as coisas. Mas os espíritos, em hipótese nenhuma, sabem de tudo, porque o único que sabe de tudo é Deus. O único perfeito, onipotente, onipresente, e nós, enquanto espíritos, poderemos um dia saber quase tudo, entender quase todas as coisas, mas nunca tudo, em hipótese nenhuma tudo. Então, Kardec pergunta ao espírito se são ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos. Numa palavra, eles sabem de tudo? E aí vem a resposta: quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Então, olha como a resposta é... Nós conseguimos, de certa forma, responder por um estudo anterior, mas a própria resposta, como sempre, ela é muito conclusiva. Quanto mais se aproximam da perfeição, sabem mais. Mas vejam que, em hipótese nenhuma, o espírito responde com sabem tudo. Sabe mais. Se são espíritos superiores, sabem muito. Mas, mais uma vez, não sabem tudo e nunca saberão tudo. Essa é um princípio, é uma intuição eterna, que não cabe interpretação, não cabe. O único que sabe de tudo é Deus, e isso é imutável. Se tem um conceito que é imutável, é isso. Que o tudo só pertence a Ele. A nós, aos outros, talvez quase tudo, mas nunca tudo. Tá? E aí, de certa forma, a pergunta 239, ela compreende um pouco também da pergunta 238. Ela é no mesmo sentido. Ela pergunta assim: conhecem os espíritos o princípio das coisas? E complementando, na minha opinião, de certa forma, a pergunta 238, diz na resposta: conforme a elevação e a pureza que hajam atingidos. Os de ordem inferior não sabem mais que os homens. Aqui também faz uma distinção entre os espíritos inferiores não encarnados, que teria muito mais possibilidades de conhecimento do que nós, enquanto encarnados, e diz que esses espíritos inferiores não sabem muita coisa, não mais do que nós. Mas quanto mais superior, quanto mais apurado o espírito, mais ele vai saber, mais ele vai penetrar em alguns mistérios nosso hoje, né? Ainda temos muitos mistérios a estudar, a compreender, mas isso vai sempre depender muito do nosso grau de evolução, do nosso grau de perfeição. E eu vou fazer uma última pergunta, que é a pergunta 240. A duração. Os espíritos a compreendem como nós? Essa questão de duração, ele vem se referir em relação ao tempo. Ao nosso, por exemplo, tempo em horas, em dias, em meses, né? Lembrando que eu acredito que é uma criação de acordo com a nossa necessidade perfeita. Nós temos essa necessidade cronológica de compreensão do tempo, né? A 24 horas, por exemplo, é porque nosso corpo precisa de determinado tempo de descanso, de repouso, para que o nosso espírito também possa respirar fora dessa matéria pesada, que possa se comunicar com o plano espiritual. Então a pergunta ela vem nesse sentido, a duração, o tempo. Os espíritos a compreendem como nós?
E aí a resposta: não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo como compreendemos. A duração, para eles, deixa, por assim dizer, de existir. Se existe uma eternidade à nossa frente, a duração de tempo, a que nós compreendemos, por exemplo, é algo nosso, desnecessário para o espírito, necessário para nós enquanto corpo, enquanto matéria perecível, que tem um prazo de validade para começar e terminar. Os séculos, para nós tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. E é maravilhoso a gente estudar e refletir do que de certa forma, de certa maneira, nos aguarda, né? Temos essa percepção de tempo, temos essa percepção de dificuldade, de cansaço, às vezes um sentimento de tristeza, de raiva. Esses sentimentos, assim, que por mais que sejam do espírito, de certa maneira ele é um pouco mais acentuado enquanto estamos encarnados, porque estamos presos dentro desses tipos de... Estamos mais presos dentro desse tipo de sentimentos, estamos mais limitados em relação à compreensão. Mas quando diz que os séculos que são tão longos para nós não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade. E aí, por mais incompreensível que seja interpretar ou entender que os séculos são instantes na eternidade, às vezes dá até uma certa ansiedade para nos lembrarmos ou para vivermos esse espaço, vivermos esse sentimento de liberdade, né? Mas que com a noção e com a consciência que o que nós estamos fazendo aqui hoje é construirmos essa possibilidade de viver nesses instantes da eternidade, para que possamos ter a percepção de eternidade, para que possamos dar o devido valor ao que nos foi prometido, ao que nos foi disposto, vamos dizer assim. É necessário que passamos pelo que nós passamos hoje, que vivemos o que vivemos hoje, para que um dia sim possamos compreender a razão das coisas, compreender um pouco mais do princípio, compreender um pouco mais toda essa criação infinita e maravilhosa que Deus fez. Então, dessas perguntas me chamam muito a atenção, é sugestivo, traz uma certa curiosidade, uma certa ansiedade para compreender isso, para deixar isso mais palpável. E repetindo, os séculos para nós tão longos não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade. É simplesmente maravilhoso, né? Maravilhoso essa noção, é maravilhoso essa suposição para nós, né? É um pouco distante hoje, mas chegaremos nesse plano. Por hoje, irmãos, passou, por mais que seja um curto espaço, passou rapidinho, 20 minutos. Leiam a pergunta 237, 238, 239 e 240. São perguntas diretas, simples e que, como sempre, traz diversas reflexões. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a Deus pela oportunidade,
de agradecer pelo estudo de hoje, pela presença de todos, que possamos caminhar sempre rumo a Jesus Cristo e acreditar que assim seremos ainda mais felizes. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos abençoe. Até a próxima. Um grande abraço a todos.